Muito bem, então o ciúme, ele não serve para nada. É igual o ciúme de marido e mulher. Existe o ciúme de cuidado e existe o ciúme doentio. O ciúme doentio é bom ou é ruim? É horrível, né? Então, muito cuidado com o ciúme. Não cita ciúme de nada. Se tem alguém que está aparecendo mais para a obra de Deus, cola com esse irmão e parabenize. Se tem alguém que se destacou, glorifique a Deus por esse irmão e por essa irmã. Se tem alguém... Qual foi o problema de Saul com Davi? Quem lembra? Na guerra. Quando voltaram da guerra, as mulheres cantavam. Como é que era a música das mulheres? Saul matou os seus milhares. Aí Saul, Aí daqui a pouco Davi, 10 milhares. Aí Saul, por que para mim me deram milhares e para esse garoto deram 10 milhares? Daquele dia em diante, Saul quis matar Davi por causa do ciúme. Entendeu? Então, muito cuidado, ciúme não serve. Exemplo, não gosto daquele irmão, aí quando ele prega você não dá um glória e ainda fica fazendo assim. Por quê? Ciúme. Aí quando você prega, você pula, você dá salto mortal, né? Seu marido prega, você fica em pé, fala aleluia. Sua mulher, outros prega você, né? Eu já vi muita esposa de obreiro fazer isso, né? Eu até ficava rindo, assim, ela tá dando a força para o marido, amém. Então a gente tem que tomar cuidado. O ciúme, ele é doentio. O ciúme é considerado como uma sepultura, é considerado como morte, não serve. O obreiro e o cuidado com a família. Muito se tem escrito sobre o relacionamento do obreiro cristão com a sua família. Na realidade, esse deveria ser também um tópico importante nas reuniões e confraternização de obreiros. Isto porque assume importância o relacionamento família-igreja. Vejamos alguns pontos desse relacionamento. O obreiro com a sua esposa. A Bíblia ensina o esposo a amar como a si mesmo. O amor de Cristo pela igreja o levou à cruz em seu favor. O ministério não dispensa o obreiro dos deveres de esposo. Como tal, ele deve agir da melhor maneira possível. Nenhuma outra atividade exige da família identificação com o trabalho do esposo com a atividade de obreiro. Como disse o pastor e terapeuta familiar Josué Gonçalves, nenhum sucesso justifica o fracasso do casamento de alguém. Então, todo obreiro e obreira, um deve cuidar do outro, cuidar da sua esposa e cuidar do seu marido. Cuida da roupa dele. A minha esposa, por exemplo, ela sempre está chamando minha atenção, puxando minha orelha para o negócio de roupa. Dá uma olhada na aparência do seu marido, da sua esposa. Você também deve olhar a sua esposa. Se você vê que a esposa está se expondo demais, você vai falar com cuidado, não com briga, né? Olha, eu acho que essa roupa não está bem, está se expondo assim. Seu marido, né? Então você tem que cuidar, tem que amar, tem que ter zelo, tem que exortar também, não é porque é marido que não vai falar, não é porque é esposa que não vai falar. Aí diz aqui, como o obreiro deve se comportar como esposo ou obreira? Primeiro deve, o que adianta amar todo mundo e não amar a esposa? O que adianta amar a família dos outros e não amar a sua própria família? Pegar o filho dos outros no colo e não pega os filhos e o neto no colo. Dar beijo no filho dos outros e não dar beijo nos seus netos e nos seus filhos. Elogiar a comida das irmãs da cozinha, não elogiar a comida da sua esposa ou do seu marido, que tem marido que faz comida, né? Elogiar a limpeza da igreja e não elogiar a limpeza que o marido ou a esposa fez também. Vamos lá. Isso exige demonstração prática de carinho, através de palavras e gestos. Um abraço, um beijo. 2. Deve honrá-la e jamais ou expô-la ao ridículo diante da igreja. Por isso deve pensar de falar, cuidado. Expor seu marido ou sua esposa na frente das pessoas. Não exponha o ridículo. Porque quando a gente era jovem, porque quando eu namorava, porque quando eu era noiva, porque quando eu era noiva, todo mundo rindo do seu marido, todo mundo rindo da sua esposa. Isso é expor o ridículo. Isso não é saudável para um casal. Então o que você tem que fazer como marido? Depois que passar, fala assim, olha, não foi bom o que você fez. Deu discussão? Não fala mais, mas você já falou uma vez. Entendeu? Mas você deixou um alerta, tá bom? Então, brincadeiras tem o quê? Brincadeira tem hora, né? Expor ridículo no microfone,
Imagine só, você está pregando, minha mulher, irmão, não vale nada, minha mulher é bagunceira, minha mulher é preguiçosa, minha mulher é gorda, minha mulher é magra, minha mulher é feia, minha mulher está cheia de cabelo branco, não que é feia, né? Mas tem mulher que não gosta. Né? Meu marido, meu Deus do céu, ô homem fedorento, ô homem que não sabe se arrumar, ô homem que é isso, ô homem que é aquilo. Aí o marido fica até rindo, mas na verdade você está expondo ele ao ridículo. Você está expondo a sua metade ao ridículo. Você está expondo quem você vai viver até a morte ao ridículo. Um dia os seus filhos vão embora de casa, sim ou não? Quem aqui o filho já foi embora de casa e já foi casar? Olha lá, já foram. Não é? No dia que eles vão embora. E quando vai todo mundo embora e fica só vocês dois? A casa fica enorme, não fica? Aí você passa pelo quarto do filho ou da filha, aí você olha assim. Por exemplo, o quarto da minha filha tem um quadro dela enorme, lá de 15 anos. Aí eu fico olhando, um dia minha filha morou aqui. Então, como diz o pastor Josué Gonçalves, filhos eles estão na nossa casa de passagem. Um dia, a diaconisa Carol e o diácono Felipe vão casar os 6 filhos que eles têm. E a casa vai ficar vazia. São 4, total de 5, né? 5 filhos, né? Vão casar os 5 filhos. A casa vai ficar enorme. Hoje a casa é apertada, mas depois que vão embora, né? Vai acabar, tá bom? Vamos lá, 3, página 13. Deve ter tempo para a esposa. Durante a semana, a fim de que ela espaireça um pouco das tarefas de casa, um passeio a sós não somente revitaliza o casamento, como também previne a família com constantes ataques de Satanás. Eu até sei que hoje para passear não está fácil. Está fácil? É violência, é gasto, né? É correria. Tem gente que tem medo de sair de casa. Eu conheço pessoas que não saem do condomínio há 3 anos. Eles falaram, eu não saio do meu condomínio já tem 3 anos. Tudo eu faço aqui dentro. E quando eu quero alguma coisa eu ligo para entregar na porta. Então, as pessoas hoje também têm medo. Hoje, por exemplo, eu lembro que aqui, na Matriz, eu tinha mania quando acabava culto, né, eu era bem jovem, eu pegava todos os jovens, a minha esposa lembra disso, a gente ia lá para a praia de Copacabana de noite, andar no calçadão com os jovens. A gente chegou a tomar banho na praia de noite. Aí ia comer petisco lá em Copacabana. E fazia muito isso, né, com uma turma. Ia 2, 3 carros para lá. Hoje em dia a gente fica preocupado. Como é que está a linha vermelha? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Então, mas você tem que ter o quê? Você vai viajar, está de folga, pode, tem dinheiro, tem condição, vai. Você não tem, né? Está em casa, conversa um pouco. E assim é a vida. Depois que se aposenta, você já é normal estar em casa. Mas quando está trabalhando, você tem que ter esse tempo, tá bom? Com a sua família. 4, quando errar, fazer o quê? Em sua carta aos Colossenses, Paulo descreve o caminho da grandeza. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa do outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Pedir perdão é nobre, pede perdão. Pede perdão à esposa, pede perdão ao marido. Você errou, ué. Não é teu marido, é tua esposa. Você está pedindo perdão para algum estranho? E enquanto não pede perdão, como é que fica? Dor bicudo, não se beija. Então é melhor pedir perdão logo, igual o ensino. O mais espiritual faz o quê? Pede perdão primeiro. Você é mais espiritual? Pede logo perdão. Mesmo que você esteja certo. Para resolver logo o atrito, o conflito, já dá um abraço, já dá um beijo, já fala outra coisa, muda o assunto, né? Já fala que vai comprar uma coisa legal lá para casa. Aí começa a mudar as coisas, o ambiente. Não discutir em público. Vamos repetir isso? 1, 2, 3. Não discuta diante dos filhos. É o que mais acontece, né? As brigas de casais na frente de filhos ou netos, gritaria. E não adianta, quando a gente, ser humano, ele chega no estresse, ele grita mesmo. Ele se descontrola. De vez em quando sai nos jornais, né? Homem surtou, quebrou a loja toda. O ser humano, quando ele surta, ele faz coisas que duvidam.
pastor pode surtar, missionário pode surtar, presbítero pode surtar, diácono, diaconisa, porque todos nós somos seres humanos, normais. Então, por isso que eu tenho que ter cuidado. 6, deve cuidar de quê? A falta desse cuidado, tendo dado brecha para o diabo, destrui muitos ministérios e outros promissores. Então, se cuide do teu pedacinho de terra. Você só tem um filho, uma filha, cuide. Você tem a sua esposa, seu marido, cuide. Um dia ele foi magrinho e hoje está gordinha. Um dia foi cabeludo e está careca. Um dia ela foi gordinha e está magrinha, né? Um dia a pele estava esticadinha, agora está bem mochinha. Faz parte. Pode botar botox, pode botar o que for, vai esticar aqui, vai botar cicatricure, mas não adianta, irmão. Um dia a gravidade, ela acontece. O que é a lei da gravidade? Tudo que sobe, pode descer, né? Então faz parte. Lembra, é só você lembrar. Eu, por exemplo, conheci minha esposa, ela tinha 17 anos, era jovem adolescente, né? Ela me conheceu, eu tinha 18, era bem jovem ainda, tá bom? Então, lembre-se disso. 7, o obreiro não deve deixar problemas pendentes para quem? Depende um pouco disso aqui, tá? Pois sobrecarrega, pode deixar em situações, às vezes, embaraçosas. Tem esposas que resolvem tudo. Já conheci esposas administradora, eu conheço esposas empresárias, eu conheço esposas que elas que pagam as contas. Hoje está muito comum e normal, exemplo, trabalha João e Maria, e eles têm filhos. Maria conseguiu um trabalho que vai ganhar 5 vezes mais do que o João. Alguém vai ter que ficar em casa agora para cuidar de Pedrinho, porque Pedrinho está precisando de apoio. Quem vocês acham que deve parar de trabalhar? A Maria, que ganha 5 vezes mais, ou o João, porque é marido e é homem? Quem deve parar de trabalhar? O João. Simplesmente. Você não é bobo? Maria, toca o barco. Você está ganhando 5 vezes mais do que eu. Eu vou tomar conta de Pedrinho, tá bom? Quando o Pedrinho estiver pronto, eu volto a trabalhar. É assim que funciona. Por exemplo, eu já vi casos de esposas empresárias terem que seguir o marido que foi transferido de quartel. Uma vez uma falou comigo, conversando, falei, pastor, fiquei 2 anos fora, eu conversei com a empresa, eles até falaram que ia guardar minha vaga. E graças a Deus orei. Na época que eu conversei com quem tinha que conversar, conseguimos voltar e eu voltei para o meu trabalho. Entendeu, irmão? Agora, eu já vi casos de separação, transferências. Vai sozinho, eu não vou. Aí o marido tem que ir, ele vai. Mas aí, já viu um ditado que vovô falava? Não dê ouro para o... Tá dando ouro para bandido. 2 anos sozinho lá em Manaus, exemplo, e você aqui no Rio de Janeiro. Ele foi mesmo. Quero saber não, vai lá, se vira. Não é assim? Crente que está abafando. Aí o inimigo pode entrar, sim ou não? O inimigo entrou no casamento de Davi, na família de Davi, porque era para ir para a guerra. Davi estava fazendo o quê? Passeando no terraço, de bobeira. O inimigo atacou. Enquanto estava Israel na guerra com os homens, o diabo atacou o reino de outra maneira. Então, muito cuidado. Vamos lá. A esposa do obreiro, letra A. A esposa deve manter o quê? Vamos falar nós 3 juntos, todos fortes. Hospitalidade. O que é hospitalidade, pastor? Hospital? Não. Saiba receber bem as pessoas. Alguém na sua casa, você é esposa de obreiro ou até obreira. Receba a pessoa com um sorriso, ainda que você não queria receber aquela visita. Ofereça uma água, um café se tiver. Pede para a pessoa sentar, fazer uma oração. Isso é hospitalidade, tá bom? Você não é obrigado a mostrar vem conhecer minha casa. Não, chegou na sala, manda entrar, bateu no portão, convide para entrar. O irmão da igreja não é testemunho de Jeová, quem fica no portão é testemunho de Jeová. É claro, se você estiver sozinho ou sozinha, não, mas chegou a pessoa na sua casa, entra. Ofereça um cafezinho, um biscoitinho, bate um papo, faz uma oração, né?
Sim, você tem que resolver alguma coisa, dá um tempinho, daqui a pouco você fala, ih, rapaz, eu tenho que bem resolver um negócio. O irmão não fica triste não se a gente orar para agradecer, que eu tenho que resolver um negócio. Eu já fiz isso várias vezes. Fica chateado, mas você deve receber bem as pessoas. B, deve ser o quê? Idônea, apta para ensinar demais mulheres da igreja. O que é idônea? Guarda essa palavra. Pronta para, auxiliar para. Então, a esposa do obreiro, e tanto o obreiro também, tem que ser uma pessoa pronta para ensinar, para aconselhar. Qualquer um. Tem que estar pronta. Tá bom? Letra C. Evite ser contenciosa, briguenta, discute com os irmãos, arruma problema, especialmente permitindo que suas emoções fluem numa briga. Discussão de casal perante os outros. Inclusive, filho, nunca briga na igreja, porta de igreja, nunca briga em redes sociais, nunca briga em passeio da igreja, nada de fazer cara feia, se controle. Roupa suja se lava onde? Em casa. D. Quando o obreiro estiver ausente, a esposa assume o comando do lar. Ela deve ter equilíbrio moral, espiritual, conduzir os filhos, não sobrecarregando o marido. Assim que ele chegar com os problemas de casa e da igreja, ela pega o para tratar o assunto. Nenhum marido, quando a esposa fica em casa, chega de trabalho, ele quer que já seja recebido com um caminhão de problema. A menina hoje fez isso, o garoto fez isso agora, não sei quem ligou, chegou aí umas cobranças aí, pronto, você vai ter estresse. Diz que quem trabalha com os casais, que o homem, quando ele chega do trabalho, você tem que esperar 1 hora. Ele chegar e ele voltar a si. E toma banho, ou ele vai trocar de roupa, ou ele vai olhar o carro, ou ele vai olhar as coisas. Aí ele anda para lá, ele anda para cá, aí ele senta, ou vai beber um café, um suco, ou vai esticar a perna, aí ele fica pensando mais um pouquinho, depois de 1 hora, aí sim você pode falar alguns assuntos. E outra coisa, por exemplo, eu viajei muito, quem cuidava da casa era a Nilza. Teve um tempo que a Nilza cuidou da Késia sozinha, porque eu viajava muito na Marinha, muito. Tinha épocas que eu chegava de viagem, a Késia não queria vir para o meu colo, porque ela achava eu um estranho. Eu ficava chateado. E chegava numa semana, aí eles falavam assim, 1 semana aí pro pessoal, semana que vem viajando de novo. Eu falei, caramba, rapaz, a gente nem chegou e já vai de novo? Então era muita viagem naquela época. Já chegava falando que ia sair. Já aconteceu de chegar um dia, ficar 2 e sair de novo. Então, eu costumo dizer que a esposa ela tem que saber as coisas. Ela tem que saber no banco, ela tem que saber pagar a conta. Hoje em dia ela tem que saber usar um aplicativo. Ela tem que saber pagar as contas também por aplicativo. Tem que saber a senha. Tem que saber se você tem seguro, se você não tem seguro. Se você é um autônomo, trabalha por conta própria, você tem que pagar, pelo menos ter um MEI, ser um PJ. Porque se você morrer, a sua esposa vai ter, os seus filhos vão ter uma pensão, alguma coisa. Eu já conheci casos de pessoas que trabalhavam por conta própria e não pagavam o INSS ou o que for. Deixaram a família sem direito a nada. Conhece alguém assim? Deixou sem direito a nada. Aí você acha que, não, eu vou pagar, mas nunca paga. Você conhece alguém que trabalha pra caramba, mas se morrer, acabou a família? Já falou com ele, não já? Adiantou? Infelizmente, tá bom? Muito bem, página 14. O obreiro com os filhos. A Bíblia determina que se tem os filhos sob sujeição. O texto não diz que é imposição da autoridade e nem maus tratos, mas sim reconhecimento da autoridade da liderança paterna. Tá bom? À vista pelo exemplo do homem de Deus, que é de fato, os filhos devem ser criados, formados, moldados na doutrina do Senhor. Filho, enquanto tiver debaixo, da proteção do pai, enquanto o filho estiver debaixo do teto do pai, quem toca o barco, quem é? São os pais. Meu filho não quis vir para a igreja. Vai. Meu filho não quis ir para o culto jovem. Meu filho falou que tem que estudar, porque não estudou o dia inteiro. Às 2 horas do culto, ele vai ganhar o quê? Teve 24 horas, Marcelo.
2 horas de culto, ele falou que tem que ficar em casa para estudar. Você acha que isso é normal? Não é, mas você é o pastor da igreja, é o obreiro, você só fala amém. Quem é que tem que tocar em casa as coisas? É o pai, é a mãe. Organizar, administrar, ensinar, testemunhar. Nada de ficar mandando mentir. Se alguém ligar, fala que eu não estou em casa. Chamou no portão, fala que eu não estou aí não. Está ensinando mentira. Então muito cuidado. Os filhos dos obreiros estão debaixo das bênçãos do ministério do pai. É preciso, no entanto, que os pais ensinem que os filhos dos pastores não devem ter privilégio na igreja. Os filhos do obreiro se exigem mais do que os filhos dos outros e são muito olhados. Por sua vez, devem ser obedientes aos pais. Não existe acepção de filhos na igreja. Todos devem ser tratados iguais às crianças. Sala das crianças é igual. Altar, olhou, é todo mundo igual. Deu falta na doutrina para um, faltou a ceia de um, faltou a reunião do outro, faltou para todos. Nada de privilégios, porque o grande problema do sacerdote Eli, do Antigo Testamento, foi ele dar privilégio aos seus filhos. O que aconteceu no final? Seus filhos morrem e ele morre também. Samuel era profeta, não era profeta Samuel? Quando ele botou os filhos no lugar dele, o que aconteceu? O povo rejeitou. Não, a gente não quer seus filhos não. Mau testemunho, isto é, Samuel falhou alguma coisa com os filhos, mesmo sendo profeta. O pastor pode ser homem de Deus, a irmã pode ser mulher de Deus, mas talvez os filhos não são. Ele até ensinou, mas não seguiram os passos. Ele até prega, não é porque o carreiro prega que todos os carreiros pregam também. Não é porque o carreiro é pastor da igreja que todos os carreiros são pastores de igreja. Não é assim, né? Eu conheço pastores que seus filhos cambaram para outro caminho, infelizmente. Tá bom? Muito bem. Como deve comportar o obreiro com seus filhos? Deve se precaver, orientar da melhor maneira possível, para que seja aprovado dentro do lar. Número 1, filho deve fazer o quê? Vamos lá? Deve amar, vamos lá juntos? Dar afeto e ser amigo. Tem obreiro e obreira que abraça o filho de todo mundo, mas não abraça seu filho. Vamos parar com isso. Brinca, mas não faz isso com os filhos e com os netos. Né? Fala, que menino lindo, mas não falou. Bom? 2, suprir cuidados gerais. Alimento, educação e saúde. Isso é dever dos pais, sim ou não? Alimento, educação e... Né? Então, é seu, você vai dar o alimento conforme o teu pagamento. Se você tem dinheiro para comprar contra filé, por que eu vou comprar só ovo? Se você tem dinheiro para comprar um tênis de marca, por que eu vou comprar um tênis qualquer? Se você tem dinheiro para comprar uma boa roupa, levar sua filha num salão bom, por que você está mandando fazer em casa? Não é assim? Então, você não pode, municipal ou estadual. Qual o problema? Tem algum problema isso? Eu, por exemplo, eu estudei o primário, né, antigo, que hoje é o ensino, é chamado de, tem o ensino fundamental, né? Então, meu ensino fundamental foi numa escola municipal. Eu só fui para a escola particular depois que eu fui para o ensino médio, que é a antiga 5ª série. Só. Então, nada disso atrapalha. Agora, dê conforme suas condições. Seu filho quer um tênis Nike, você pode comprar? Não. Por que você vai comprar? Você não pode dar um iPhone. Por que você vai dar um iPhone, aquele do coraçãozinho? Então, dê o celular que você pode dar. E deve instruir o menino, tá bom? Muito bem. Outra, cuidar dos seus filhos antes de cuidar dos filhos dos outros. Amém? 4, comunicação. É preciso dar tempo para conversar com os filhos e não provocar ira, não irritar. Certo pastor disse, por anos viajei pelo país trabalhando para ganhar a alma dos filhos dos outros homens, e os meus deixei entregues à própria sorte, talvez tenha ido para o inferno. A vinha que me pertence não guardei. O pastor pregou pelo Brasil, mundo afora, e deixou a família para trás, e os filhos se perderam. Aí a Bíblia fala o quê? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
O que adianta, Marcelo, ganhar todas as famílias e perder sua família? Parou aí? Muito bem. 5. Manter a disciplina e respeito. Sabe por que alguns filhos dão problema na igreja? Porque os pais não dão disciplina em casa. Normalmente, quando os meninos chegam aqui na igreja e eu vejo que eles aprontam muito, eu observo para os pais e eu falo, já sei, a culpa não é da criança. Normalmente eu falo com as irmãs que lideram o departamento infantil de adolescente, eu falo assim, não é culpa da criança. A culpa não é dessa criança. A culpa é dos pais. Os pais não deram a educação correta. Por exemplo, se o filho chama o pai de bobão e a mãe de bobona, na igreja ele vai fazer o quê? Igual. Se um filho bate na mãe e chuta a mãe e chuta o pai, o que ele vai fazer na igreja? Fazer igual também, tá bom? Muito bem, culto doméstico. Nós, obreiros, não devemos deixar a tarefa única e exclusiva de levantar o altar, orar, ler a Bíblia, fazer culto doméstico, bem como disciplinar os filhos juntamente com a mulher. No caso de filhos adolescentes, deve redobrar a atenção. Conflitos de adolescentes crentes são maior do que os demais. Obreiro, através de diálogo, mostrar-se amigo. Assunto relacionado com amizade, namoro e emprego. Culto doméstico, está aqui. Primeiro, é bíblico. Deus recomendou em Deuteronômio. Timóteo aprendeu em casa com a avó Lloyd e Eunice. Fortalece os laços familiares. Dissensão, separação dificilmente acontece numa família que cultua a Deus e medita na palavra. Tá bom? Então, eu, por exemplo, eu faço culto doméstico todos os dias. Mas eu trabalho. Ou você faz à noite quando chegar na hora do jantar, ou deixa a missão para a esposa. Ou, se a esposa trabalha, para o marido. Ou se os dois trabalham, pelo menos no final de semana vocês têm que ter um culto doméstico. Ou antes de dormir, um culto doméstico. Como é que funciona? Aí está aqui. Necessidade e vitória são compartilhadas em oração. Momento para tirar dúvidas da Bíblia. Oportunidade preciosa para apresentar os filhos e outras pessoas na salvação. Ou no culto doméstico você deve fazer propósito para que Deus se afaste de todos os impedimentos. Se não é possível reunir a família, verificar a hora do dia, que é o maior número de familiares, combinar culto e horário. Há momentos que a família está reunida ao redor da mesa para uma refeição ou diante de um programa de televisão. Alguns minutos podem ser usados para a realização do culto. Afinal, sempre se encontra tempo para o que julga importante. Dar oportunidade de participação de todos, até as crianças. Dê preferência a usar a versão da Bíblia para que todos possam acompanhar a leitura. Agradecer é importante, não só pedir. Cada um deve mencionar o motivo de gratidão. Por exemplo, eu faço culto doméstico. Por que o Abraão, meu neto de 8 anos, ele tem vários versículos decorados, vários. O Abraão, ele fala o Pai Nosso todinho, porque todos os cultos domésticos, eu falo para ele, vamos aprender um versículo hoje. Aí ele, qual vou? Repete comigo, o Senhor meu pastor nada me faltará. Aí ele repete, muito bem. De novo, o Senhor, eu deixo ele pensar. Aí ele demora, meu pastor não faltará. Tudo bem. De novo, o Senhor meu pastor e nada faltará. O Senhor meu pastor não faltará. Aí quando ele termina de falar o Senhor meu pastor não faltará, aí eu falo de novo. Aí ele fala de novo. Memorização. Estou ensinando já o Caleb de 2 anos. Minha esposa fala para ele, vamos orar, Caleb. Repete comigo. Aí ele fala na língua dele, Senhor Jesus, aí, muito obrigado. Abençoa a mamãe. Aí quando termina, que a gente faz? Fica todo alegre. Então, é assim um culto doméstico. Entendeu? Você ora pela família, pelos pedidos. Tá bom? Não demora muito. Tá bom? Vira a página. O obreiro e a política. Um líder religioso tem um papel muito importante na sociedade. Ele tem condição privilegiada de influenciar as pessoas a quem lidera. Todo privilégio vem acompanhado de proporcional responsabilidade. Esse líder deve exercer essa responsabilidade com muita consciência. Os seus liderados comem, bebem, vestem, moram, estudam, trabalham, têm suas vidas diretamente afetadas pelas leis aprovadas politicamente. No entanto, a postura em relação à política deve ser a mesma postura em relação a todas as demais áreas
da vida, da visão pastoral. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus dentre seus irmãos. Porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. No Novo Testamento, a Bíblia, em Marcos 15, 43, cita um político, aquele com o elevado privilégio de cuidar do corpo de Jesus. Ele usou sua influência política para tirar o corpo de Jesus da cruz. O obreiro líder pode até apresentar essa opção pessoal e bíblica para os seus liderados e argumentar seus motivos. Caberá ao povo decidir se transformará a opção do líder em opção para si. Lembre-se, a escolha de um candidato implica numa escolha pessoal. O eleitor precisa saber quem ele é, de onde ele vem, quem ele representa. Deve considerar o que ele pensa, o que se propõe, viabilidade dessa pessoa enquanto projeto. Um pastor obreiro que deseja se candidatar à carreira política tem sua liberdade. A política não é do diabo, nem de Deus, é dos homens. Mas ele nunca deve esquecer que, em primeiro lugar, ele é representante de Deus. Deve fazer sua política desde que aconteça com respeito, cuidado, responsabilidade e temor de Deus. Deve ter em mente que a política precisa muito mais da igreja do que a igreja da política. A política é um campo missionário, uma arena onde a igreja o Estatuto de várias denominações, inclusive a ADFAM, prevê que se um pastor colocar-se à disposição para um projeto político, deve licenciar-se do pastoreio da igreja local, funções ministeriais para não gerar situações embaraçosas no meio da igreja. Então, enfim, preste atenção. A igreja, ela não pode ser neutra à política. Não. Ela tem que ter conhecimento. Por exemplo, muitas coisas a gente consegue aqui na Rua Ana e na Rua Silveira, ou em São João do Meriti, porque nós temos contato o quê? Político. Muitos. Por exemplo, existe hoje, né, uma obra social em que a prefeitura ela traz médicos, advogados, dentista e faz parceria com as igrejas. Né? Por exemplo, eu já consegui aqui, tempos atrás, não sei quem vai lembrar disso, que a prefeitura viesse aqui fazer o quê? Limpar a rua toda e fazer o tapa-buraco, botar asfalto. Alguém lembra disso? Ficou tudo limpinho, pintaram meio fio, pintaram o poste, tudo contato político. Entulhos, mudanças. Né? Outro dia eu consegui uma mudança aí para um irmão que precisou, atendimentos médicos, consultas médicas, exames. Né? Eu consigo muitos exames ali, com a Michele, a esposa do Marcelo, políticos. Agora, quando o político vem da igreja, qual é o dever da igreja? Falar, sai para lá, ladrão, é isso? É receber a autoridade com honra devida, protocolo. Você sabe o que é protocolo? Chegou um vereador, a igreja deve apresentar esse vereador, sim ou não? Sim. Irmão, está conosco uma autoridade do município. Quero que, nesse momento, apresentar. Você fala ou vereador ou o excelentíssimo Marcelo, que é vereador da cidade. Por favor, fique de pé. Quero convidá-lo à frente para a gente fazer a oração e agradecer pela sua vida. É errado isso, sim ou não? Não. Tá? Você não vai botar no altar, só se for pastor. Está conosco, irmão? Pastor Joel, ele também é deputado federal. Por favor, pastor, senta aqui. Ele não vai falar deputado. Pastor, senta aqui, por favor. Agora, se você é obreiro e você quer se candidatar, você tem que entregar sua função de obreiro e de obreira, tá? Irmãos, eu vou entregar minha função de obreiro aí, um período para eu me dedicar à política. Você vai continuar sendo obreiro, mas você vai estar afastado enquanto o seu pleito. 4 anos, prefeito, você não vai estar no altar, tá? Inclusive, é proibido fazer campanha política dentro das igrejas, dentro de qualquer religião. Se for denunciado o candidato, ele é cassado. Ó, o candidato fulano teve lá na igreja tal. E a igreja também vai ser procurada, tá? Então, não se faz campanha política. Agora, de vez em quando eu boto nos meus status, já viu? Por exemplo, o vereador aqui da região mandou para mim. Eu botei no status. O que vai acontecer aqui, segundo o que ele mandou na Bacia do Éden? Alguém viu? Revitalização do bairro, calçadas novas e asfaltos. Quanto fazer amém? E tomara que chegue e o bairro fique bem bonito, né?
aqui nessa região. Eu conheço, por exemplo, pastores que não conseguem nada para a sua igreja na rua. Eu conheci um que o buraco ficou na porta da igreja. E eu falava assim, se tivesse contato político já estava fechado. Entendeu? E eu conheço um deputado, outro dia eu estava no gabinete, conversando com o deputado mais votado do Rio de Janeiro, não vou falar o nome aqui, foi o mais votado do Rio de Janeiro, eu estava lá conversando com ele, batendo papo, entendeu? De alguns assuntos, para a Associação Missionária Palavra Viva. E eu tenho que entender, né, que esse mundo nosso, as leis são feitas por quem? Pelo poder legislativo. O nome já fala, legislativo, leis. Tá bom? Então, uma das maiores eleições vai acontecer agora, prefeitos e vereadores. É quem criam as leis do município. Cuidado, tá bom? A gente não pede voto para ninguém. Eu posso pedir como cidadão, mas não como pastor. Fazer campanha política como cidadão, sim ou não? Eu posso trabalhar para algum político? Pode. Você pode trabalhar, né, para o político, sim. E no dia da eleição eu posso? Não. Pode não. É proibido. Pode trabalhar para político no dia da eleição? Pode ou não? Sim ou não? É proibido entregar o quê? Né? Então, muito cuidado, tá bom? Muito bem, irmão, nós vamos encerrar aqui. Quero agradecer. Na semana que vem, olha bem, irmão, eu queria que vocês, por favor, segundo capítulo, nós vamos falar sobre os oficiais da igreja, auxiliar de trabalho, diácono, pastor, evangelista, presbíteros, tá? O obreiro, o bispo, líder de ciclo de oração, tá? Eu queria que vocês dessem uma lida, leiam as referências, não custa nada. Você tem uma semana para ler 7 folhas. Você tem uma semana para ler umas referenciazinhas. Eu mostrei no celular como é que é fácil, você que está em casa. Tá? Eu vou ver junto com a diaconisa Carol a prova, essa prova aqui que vocês vão fazer já. Como é que nós vamos fazer essa prova? Tá? Quem vai fazer presencial, como é que vai ser a prova para quem está à distância, que já vale ponto já essa prova. Não pode tirar menos de 7. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pastor Vinícius, pode vir orar aqui, por favor? E logo após, a diaconisa Carol vai fazer as arrecadações. Amém. Pai do Senhor, amém. Senhor Deus, glorificamos o teu santo nome, ó Pai, te exaltamos. Primeiramente, ó Deus, por essa oportunidade de poder aprender mais, ó Pai, para que possamos ser servos melhores diante da tua presença e fazer a tua obra com excelência. Que cada um, ó Pai, que ouvir a tua palavra, o ensinamento, que possa gravar na tábua do coração, ó Deus, para que possa ser um instrumento nas tuas mãos. Visita cada servo, cada serva, que tiver alcance, ó Deus, que assistir esse vídeo. Libera a palavra da vitória e libera a tua bênção. Assim nós oramos, no nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor Vinícius vai desligar, você que está com aquele livro da Efadra, se é a mesma matéria e você não quer ter um livro escrito Efladifan, não tem problema, você só vai pagar o certificado, tá bom? Agora, se você quer ter o livro escrito Efladifan, aí o valor é normal, amém? Deus abençoe, está encerrada essa aula em nome de Jesus.